Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 33 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 8 de junho. Alessandro espera ansioso enquanto Maria José recebe a transfusão de sangue. Ezequiel pressiona Arthur e ele acaba contando que Raquel visita um tal de senhor Ulisses. Escondida, Felipe escuta tudo. Vitória diz a Fernando que se surpreendeu com a atitude de Bruno e que isso quer dizer que ele não é tão mau. Hernan diz a Alessandro que o sangue do Bruno foi compatível com o da Maria José. Alessandro diz a Paula, Xuxo e Pedro que vão descansar, que ele vai ficar com Maria José. Alessandro diz a Maria José que tudo já passou e que quando ela estiver recuperada, eles vão para casa. Maria José acorda e Alessandro diz que ela e o bebê estão bem. Maria José diz a Alessandro que não pensou que ia encontrá-lo ali. Alessandro diz: "Por que não, meu amor? O que quer que aconteça, vou estar sempre do seu lado." Maria José diz: "Obrigado, muito obrigado, minha vida", e dorme novamente. Alessandro diz para ela descansar e que ninguém vai separá-los. No dia seguinte, Fernando leva a Kátia para a empresa para que ela comece a trabalhar como assistente de Mari. Maura diz para Lisete que convidou Kátia para almoçar, para a irmã fazer ela dizer claramente que o Bruno ficou com ela e gravar tudo no celular. Fernando informa a Alessandro que tem pista do juiz que realizou o casamento do Bruno e vai dar um jeito de encontrá-lo. Alessandro diz a Fernando que o Eric lhe disse que uma vez foi à cidade de Maria José com seu primo Gregório e pede que ele investigue. Alessandro diz que se o Bruno usou Eric nos seus trabalhos sujos, talvez ele também tenha envolvido esse primo Gregório e por isso eles foram à cidade da Maria José. Fernando fica revoltado quando Alessandro conta para ele que o Bruno pediu em troca de doar sangue para Maria José. Alessandro pede para Fernando não contar para a mãe dele. Vitória agradece Bruno pelo que ele fez por Maria José e diz que foi um gesto muito nobre da parte dele. Bruno diz à mãe que qualquer um faria feito o mesmo para ajudar outra pessoa que está à beira da morte. Alessandro fica muito animado ao chegar no hospital e ver que Maria José está bem. Maria José insiste em saber quem doou sangue para ela, pois quer agradecer. Alessandro revela que foi Bruno e diz que sabe que ela preferia que não fosse ele, mas eles não tiveram outra alternativa porque o importante era salvar a vida dela. O moço do Ministério Público visita Maria José e toma a declaração dela sobre o que ocorreu na loja durante o assalto em que ela foi esfaqueada. Ulisses diz a Roberto que eles já têm uma arma contra o Bruno e revela sobre o envolvimento dele com Kátia. Bruno reclama com Vitória que Alessandro nem agradeceu pelo que fez. Vitória pergunta a Bruno se ele pediu água em troca, mas ele nega em ter feito isso. Raquel reclama com Bruno por ter salvado Maria José e não ter deixado ela morrer. Vitória sai e deixa eles discutindo. Bruno conta a Raquel que não fez isso de graça e que ela vai descobrir em breve. Hernan aconselha a Alessandro a esperar até amanhã para levar Maria José para casa. Felipa diz a Raquel que se ela continuar aborrecendo a mãe dela, ela vai contar que ela está traindo o marido com o tal de Ulisses. Raquel tenta negar e diz que o Ulisses é só um amigo e que Felipa cale a boca ou ela vai cortar sua língua.
Felipa diz que é melhor Raquel se calar porque a verdade sempre aparece e sai a deixando preocupada. Gabriel recebe alta. Mercedes diz à comadre que Gabriel já está mais do que bem. Vai fazer terapia por um tempo, mas não vai mais precisar ir ao hospital. E conta que o senhor Lombardo vai pagar por todo o tratamento dele. Fernando chega ao bairro à procura de Gregório, já conversa com o vizinho e descobre que Gregório é caminhoneiro e é marido da comadre de Mercedes. Fernando fica intrigado. Júlia pergunta a Mercedes o que Bruno disse quando eles devolveram a grana a ele. Mercedes diz a Júlia que não sabe e que deu a grana para o Eric, para que ele entregasse para o patrão dele. Em casa, Júlia pergunta o que Gregório acha se o Eric entregou o dinheiro para o patrão dele. Gregório diz que com certeza Eric embolsou o dinheiro direitinho. Se foi isso, ele tem que dividir com eles porque foi eles que falaram do Gabriel. Maria José diz a Alessandro que não quer voltar para a casa dele porque depois de tudo que aconteceu, ela não se sentiria à vontade. Alessandro diz que vai procurar outra casa para os dois e que não quer viver separado dela. Vitória liga para Alessandro. Ele diz que Maria José já recebeu alta e que amanhã eles voltam para casa. Vitória diz que fica muito feliz. Felipa diz a Vitória que por mais que ela queira disfarçar, já se vê que ela não quer que sua nora, Maria José, volte ali para casa. Vitória pergunta o que Felipe esperava e diz que talvez para Alessandro seja fácil fazer vista grossa porque está apaixonado, mas ela ainda não esqueceu que Maria José se encontrou com outro homem em um hotel e que principalmente quis envolver o Bruno em um assunto tão vergonhoso. Sem dizer o nome de Bruno, Kátia conta para Lisete que ficou com ele em um motel e depois do que aconteceu entre eles, ela está se apaixonando. Lisete grava toda a conversa. Pedro incentiva Maria José que vá viver sua vida com Alessandro e diz que Paula e ele vão ficar. Maria José diz a Alessandro que o pai e a irmã dela não vão voltar com eles e que o pai dela também não se sente à vontade, tendo que depender dele. Alessandro diz que por ele a família dela voltaria para a casa dele e sempre terá a porta aberta para voltar quando quiserem. Pedro diz a Paula que Maria José vai voltar com o marido, mas ela só vai comparecer à delegacia e depois voltará. Pedro diz a Paula que eles não podem viver às custas do Alessandro. Paula fica furiosa com a atitude do pai. Lisete mostra a gravação para Maura. Irritada, Maura diz a Lisete que aquilo não serve para nada, porque em nenhum momento a Kátia mencionou o nome do Bruno. Maura diz que a irmã não serve para nada e é ela quem tem que fazer tudo. Raquel liga para Ulisses, diz que Filipa a viu entrar 2 vezes no apartamento dele e suspeita que há alguma coisa há entre eles. Roberto conta para Maura que Bruno doou sangue para Maria José para salvar a vida dela e do filho que ela está esperando. Maura fica furiosa ao saber que Maria José está grávida do Alessandro. Pedro pede para Maria José pedir a Alessandro um emprego para Mercedes na casa dele. Pedro garante a Maria José que Mercedes é uma boa pessoa. Xuxo pede a ajuda de Alessandro para montar um negócio para Pedro e ele trabalhar juntos e assim Pedro poderá ficar perto de Maria José. Pedro e Maria José se despedem emocionado e Alessandro a leva de volta para casa. Ulisses, Bruno, Raquel e Roberto vê Alessandro e Maria José chegando.
Bruno reclama com a mãe por Alessandro ter levado Maria José de volta e diz que ela disse um montão de mentiras sobre ele. E é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo. Durante a reunião do conselho, Vitória descobre que Bruno obrigou a Alessandro a lhe dar a presidência da empresa em troca de doação de sangue para Maria José e se dá conta que tudo que Maria José lhe disse sobre Bruno é verdade. Convencida de que seu filho é um monstro, Vitória não aceita que ele assuma a presidência e exige que Alessandro lhe diga a verdade. Alessandro nega que Bruno tenha lhe pedido algo e ela pergunta a Fernando, que também não quer dizer nada. Muito alterada, Vitória afirma que Bruno é um monstro e não acredita mais nele. Raquel avisa Bruno que a sua obsessão pela empresa vai provocar um escândalo. Roberto diz a Raquel que convém a todos que Alessandro continue na presidência, porque Bruno levará a empresa à falência. Vitória pede aos empregados que jogue fora as flores que chegaram na parte do Mário Aguirre, pois deve ser de alguém que quer fazer mal a Alessandro e Maria José. Vitória diz a Felipa que Alessandro concordou a entregar a presidência a Bruno por ter sido sua exigência para doar sangue para Maria José. Na empresa, Fernanda aconselha ao amigo a não entregar a presidência e nem se divorciar de Maria José, ainda mais agora que ela está esperando um filho seu. Alessandro afirma que já deu a sua palavra e Fernando diz que a palavra dada a um criminoso não serve. Alessandro sabe, mas talvez mesmo que eles saibam, mas agora não pode provar que ele é um bandido. Fernando afirma que eles estão perto de provar. Ele até enviou uma mensagem para o tal juiz para que ele envie uma resposta e mais cedo ou mais tarde ele vai responder. Bruno pergunta a Eric se ele mandou as flores com o bilhete do Mário Aguirre. Eric pede que Bruno lhe dê permissão para ir ver seu primo, pois ele ligou e pediu para falar com ele e pode ser referente ao tal Gabriel. Bruno deixa e exige que ele fique atento. Maura fica furiosa ao saber que Maria José está grávida. Lisete sugere que ela use novamente o Mário Aguirre para afastá-lo Alessandro de Maria José. Xuxo percebe que Pedro está triste, pois sente falta de suas filhas. Pedro confirma e diz que Paula vai voltar, mas Maria José ele já perdeu. Ele sabe que é a lei da vida. Ele até disse isso para ela, mas dói. Xuxo pede que ele não fique desse jeito e que não há necessidade nisso, pois ele já lhe disse que eles podem voltar para lá e ficar perto de suas filhas. Maria José pede que Alessandro dê emprego na casa para Mercedes. Fernando fica com ciúmes de Vitória por ela ir jantar com Hernan. Gregório exige que Eric dê sua parte do dinheiro, pois foi graças a ele que Eric conheceu Mercedes e Gabriel. Raquel fica histérica em saber que não foi convidada para a reunião com os advogados. Bruno visita Maria José em seu quarto e percebe que as flores que ele enviou se passando por Mário Aguirre não estão no quarto. Maria José o agradece por ter lhe dado sangue. Cínico, Bruno diz que doou com todo o seu carinho e pergunta se o bebê está bem. Maria José pede que ele vá, pois se Alessandro vê-lo ali, pode não gostar. Bruno pergunta se Alessandro não vai se divorciar dela, pois ele mesmo lhe disse. Alessandro comenta com Fernando que Pedro lhe pediu que Maria José recomendasse uma mulher e que essa mulher se trata de Mercedes. E a tal mulher é a irmã de Gabriel. Alessandro pensa que Pedro possa estar envolvido em seu acidente e também com o Bruno.
E é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.